Atos 16, 16. Escrito assim está. E aconteceu que, indo nós à oração, nos veio uma jovem possuída com espírito de adivinhação, que adivinhava dando grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo Apolo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, que nos mostram o caminho da salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia perdido, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando demais a nossa cidade e pregam costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, quantos açoites? Quantos açoites? Os lançou na prisão, mandando um carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Diga: interior. Interior. Ele segurou os pés num tronco, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, enquanto os outros presos escutavam. E de repente houve um grande terremoto, que foram abaladas as fundações da prisão. E logo se abriu todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. E acordando o carcereiro do seu sono, e vendo abertas as portas da prisão, tirou sua espada e quis suicidar-se, supondo que os prisioneiros já tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E responderam eles: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. E você diz amém. Amém. Se assente, por favor. Antes de uso fazer, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Não vou pedir para Deus abençoar a vida da bispa Fordinice, porque abençoada a senhora já é. Mas que Deus continue lhe honrando. Obrigado. Obrigado por estar aqui fazendo parte com a Igreja de Cristo dessa vigília para adorarmos a Deus. Seja Deus louvado pela vida do meu amigo pastor Rogério. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado na tua oração lembrar da gente. Agradeço ao bispo Tiago também. Deus abençoe. Tu é crente, filho. Obrigado, tá? Obrigado. Meu amigo está aqui, pregador, evangelista Marcos. Homem é tocha de Deus. Queridos irmãos, eu quero em poucas palavras ser muito objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Sei que não é por muito falar que seremos ouvidos. Deus abençoe a vida do bispo ali. Obrigado. Atos capítulo 16. Texto esse muito conhecido por nós e muito pregado em nosso meio. Tanto para aquele que profere a fé ou aquele que é simpatizante da mesma. Se você nunca viu nenhum orador falar acerca desse contexto, você já viu uma canção falando sobre Paulo e Silas no cárcere. Para mim, falar desse contexto não é falar do autor, mas de um homem que marcou a época e a história, a saber, o apóstolo São Paulo. Particularmente falando, eu acho que todo aquele que profere a fé ou é simpatizante da mesma tinha que ler a biografia ou a história de Paulo. Porque quando você medita minuciosamente o homem que marcou a época e a história, a vida desse homem vai ser um marco,
vai ser um impulsionamento para os nossos dias. Lendo ela, eu sempre me faço 3 perguntas. A primeira é quem escreveu. A segunda é por que ele escreveu e a terceira é para quem ele escreve. Atos 16. Quem é um dos personagens aqui, a saber, Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi um fariseu. E fariseu aqui não é no sentido pejorativo, como pronunciamos no século 21. Fariseu naquela época era poder, status, título. Então Paulo estudava só para perseguir os crentes. Só aos pés de Gamaliel ele fica 3 anos estudando para perseguir a igreja. Mas aonde originalizou o início do seu ministério? Atos capítulo 6. Está acontecendo um questionamento. Deus abençoe a dupla, que louvor a Deus. E o questionamento é, não era lícito enquanto os apóstolos pregassem a palavra e as viúvas ficassem dispersas. Então vai ser feita uma reunião. E o objetivo dessa reunião é separar 7 homens. Quantos homens? Para que essa separação acontecesse, havia alguns pré-requisitos, e cito 3 para ganharmos tempo. Primeiro, que tinha que ser homem de boa reputação. Segundo, precisava ser homens íntegros. E o essencial de tudo, meu amigo, precisavam ser cheios do Espírito Santo. Entre esses homens é levantado um homem que conhecemos, que foi o diácono Estevão, a saber, o primeiro mártir da Bíblia. Capítulo 6, ele é escolhido pelo povo. Capítulo 7, ele vai narrar todo o primeiro tratado da Bíblia. Pastor, o que seria o primeiro tratado? Nada mais é do que o Antigo Testamento. Particularmente falando, eu não gosto de falar do Antigo. Porque quando você fala do Antigo, o que é que dá a ideia das coisas que passaram? E na realidade a palavra de Deus ela não passou. Ela foi ontem, hoje e será eternamente. No capítulo 7, quando ele está pregando, verbalizando, proclamando, ou anunciando a palavra, algumas pessoas tapavam os ouvidos. Por quê? Porque não queriam ouvir a mensagem de Deus ao coração do povo. Outras pessoas, pastor Rogério, literalmente rangiam-se os dentes enquanto o diácono Estevão está pregando a palavra. Vai ser feita uma segunda reunião. E o objetivo dessa segunda reunião é, precisamos parar, minar o ministério desse homem, a saber, o diácono Estevão. Alguém disse, como é que fazemos isso? Alguém se levanta e disse, vamos pagar 2 falsas testemunhas, para que verbalizasse a palavra como o próprio aqui nunca havia liberado. Por exemplo, esse homem que está pregando na cidade, está blasfemando contra o Deus que servimos, a saber, o Deus de Moisés. O que fazemos com ele? Expulsamos ele da cidade, colocaremos em praça pública. Isso é feito. Estando ele em praça pública, a Bíblia diz que o povo começa a tirar pedra no diácono Estevão. Quando atira pedra nele, ele tem uma visão. Qual é a visão que ele vai ter? Ele vai chegar a Deus sentado no trono, artigo definido. Aquilo que Isaías escreve no capítulo 6, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele tem essa visão, ele enxerga do lado de Deus, Cristo à sua direita. Então ele vai fazer a oração simular com o que Jesus fez quando estava entre os ladrões. Ele disse, não impute deles este pecado. Pastor, o que é que esse texto tem a ver com o que lemos? Parece que nada, mas tudo, porque no capítulo 8 agora aparece Paulo. E quem é Paulo? Paulo é o perseguidor. E o que é que ele carrega com ele? Uma carta. Se fosse hoje, seria um mandado de busca, um mandado de prisão, de apreensão. Porque não se entra na casa de ninguém se não tiver um mandado de busca ou apreensão. Paulo está andando de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Quando chega no capítulo 9, Cristo se revela para Saulo e diz, Saulo, por que tu me persegues? Perceba que não é Saulo que escolhe a Cristo, mas é Cristo que escolhe a Saulo. Por quê? Porque não é o pregador que usa Deus, mas é Deus que usa o pregador. Tem gente que vem no culto como esse e quer que o culto seja do seu jeito. Não é, o culto é do jeito que Deus quer que seja. Porque Ele sabe da nossa necessidade, das nossas limitações. Ele não vai dar aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Se você for ler João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, porque não foi vocês que escolhestes a mim, mas sou eu que te escolhi. E te nomeei para que vai ter fruto e o fruto permaneça, a fim de tudo que você pedir no meu nome, crendo, alguém está levantando a mão, mas vamos lá, crendo receberia. Então, pastor, não é um homem que usa Deus, mas é Deus que usa o homem. Se você for ler no princípio, início, Bereshit, Gênesis, não era Adão que conversava com Deus. Lê o texto. Era Deus que conversava com Adão.
É por isso que Abacuque faz uma oração no seu capítulo 3, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque não existe pregador avivalista. Se Deus não fizer, não tem homem que faça. Se Deus não curar, não tem homem que pode curar. Alguém está levantando a mão, vamos lá. Se Deus não abrir, não tem homem que possa abrir. Por quê, pastor? Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8, diz que é ele que tem a chave. E a porta que ele abre, ninguém, eu estou ouvindo glória, ninguém pode fechar. Capítulo 9, Cristo se revela para ele e dá um ministério para Paulo que ninguém quer. Qual é o ministério que Paulo vai ter? O ministério de dor, de dificuldade, de açoite. E o texto diz: eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então Deus vai levantar um homem, não é qualquer homem, ele é profeta, a saber, Ananias. Ananias, vem cá. Ananias, não é para ele, diz: pois não, Senhor, tem um homem. E o nome dele é Saulo de Tarso. Ananias bambeia e diz: quem? Saulo? Eu já ouvi falar dele. E o passado dele não é bom. Quem sabe que isso pergunta: como é que era o passado dele, Ananias? Não era ele que perseguiu o teu povo, que açoitava o teu povo, que escravizava o teu povo? É uma linguagem bem popular. Era ele. Eu não estou pedindo para você fazer nada. Por quê? Porque profeta não faz o que quer. Profeta faz o que Deus manda. Então, diante de Cristo, ele fala do passado de Saulo. Só que a ordem de Cristo é: você vai até lá e vai colocar as mãos sobre ele, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então ele sai diante de Cristo, vai até Saulo. Quando ele chega diante de Saulo, ele chama Saulo de amigo. Espera aí. Porque diante de Cristo ele fala do passado de Saulo. Porque tem gente que não tem coragem de falar nada na tua cara. Diz que você é homem de Deus, diz que você canta bem, diz que você prega bem, mas nas tuas costas fala mal da tua vida e do teu ministério. Só que eles vão ter que entender que não foi João que te escolheu. Quem te escolheu foi o próprio Deus. Alguém levantou a mão. E quando ele escolhe, está escolhido. Alguém tem mão estendida que eu vou liberar a primeira. Eu não sei quem se levantou contra a tua vida, mas Deus marcou esta madrugada para dizer para você: eu te escolhi. E se levante quem quiser se levantar, mas o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Capítulo 9, ele é escolhido por Deus. Então, depois de 14 anos, para ganharmos tempo, ele vai começar a pregar a palavra. E quem vai estar com ele, pastor, não é Silas, que era lido por nós, mas é Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé é o provedor, é o indicador do ministério de Paulo. Então, Paulo está pregando de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Eu entro no texto. E de repente aparece uma jovem que a gente não sabe o nome dela. Paulo está pregando. E essa jovem vem todo dia para o culto e ela não fica de boca calada. Enquanto Paulo prega, ela diz: servo de Deus, homem de Deus. Se Paulo prega na segunda, ela está no culto na segunda. Se Paulo prega na terça, ela está na terça. Se Paulo prega na quarta, e assim sucessivamente ela está no culto. Além dela estar no culto, ela não fica de boca fechada. Peraí, o que a gente aprende com isso aqui? Aqui tem uma jovem que não é crente, que está endemoniada, mas ela não perde o culto. Além de estar no culto, ela não fica de boca. Por quê? Porque aqui ela está possuída por um espírito. Aqui na Europa é chamado de pitona, é uma serpente. Ela consegue chegar no ambiente e se adaptar ao ambiente. Ela começa a se destacar fazendo aquilo que ninguém faz. Porque quando ela chega no culto, ela não fica de boca calada. Se o crente não quer dar glória, ela dá. Se o crente não quer glorificar, ela glorifica. Então, primeira coisa que aprendemos aqui é: se você não quiser dar glória, não tem problema nenhum. Até o diabo vai reconhecer a grandeza de Deus. Por quê, pastor? Porque se você não quiser dar glória, até as pedras clamarão no teu lugar. Aí o diabo está dizendo: tu vai para o culto, chegando lá você não vai adorar porque a luta está grande. Mas enquanto você está dando glória a Deus aqui, o milagre vai chegar lá na tua casa. Eu estou vendo alguém de mão estendida
estendida, levante as mãos que tem barulho de glória. Eu estou vendo alguém dando glória a Deus aqui. Deus marcou esta noite para dizer para você, enquanto você está de mão estendida aqui, eu faço um milagre chegar lá na sua casa. Eu estou escutando um barulho de glória a Deus aqui. Paulo está pregando. E de repente Paulo vai parar o culto. Ô Timóteo, oi, Paulo, para o culto aí. Por quê? Porque tem algo que está errado. O Silas, para o culto. Aí você diz, por quê, Paulo? Porque tem um jovem que está vindo no culto todo dia. Mas o glória dela é diferente. Paulo vai ter o que nos últimos dias toda a igreja precisa ter. Discernimento de espírito. Toma cuidado quem entra na tua casa. Toma cuidado com quem você conta as suas dores. Porque tem pessoas que vão se aproximar de você só para saber da sua fraqueza. Mas nesta madrugada Deus marcou alguém aqui para dizer, eu estou brindando hoje a porta da tua casa. Alguém levantou a mão. Por quê, pastor? Porque só vai entrar na tua casa quem Jesus quer que entre. A bispa já está de pé, já tem gente dando glória a Deus. Levante as mãos o mais alto para adorar, quem é que pode. 2025 é o ano da dupla honra de Deus na tua vida e na tua casa. Já tem gente dando glória a Deus e estão arrepiando. A glória da última casa, abre a boca de glória. A glória da última casa será maior. Eu escuto o barulho de aleluia aqui. Eu escuto o barulho de glória a Deus aqui. Paulo, para o culto. Por quê? Porque a glória dela é diferente. Eu vou orar por ela. Traz ela aqui na frente. Eu não aguento ficar aqui, me permita, eu não aguento, minha bispa. Traz ela aqui na frente, levaram ela até Paulo. Quando Paulo coloca as mãos sobre ela, diz espírito de adivinhação, eu já te vi. Quando Paulo ora, aqui é o interessante, porque a notícia chega dos magistrados. Alguém está dizendo, chegaram 4 cabras na cidade, bispo. Um tal de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, segundo a história. E o que está acontecendo? Um revolucionamento. Então, sabe aquela jovem, por nome de Joana, conjecturação do pregador? Alguém disse, eu sei, então a fonte secou. Não tem mais espírito de adivinhação. Agora ela começa a falar uma língua que ninguém consegue entender. Agora chega no culto e começa a glorificar um tal de Jesus. O que a gente faz com esses cabas? Lança no cárcere interior. Qual é o cárcere? Vamos lá, qual é o cárcere? Quem lança? Lança Paulo e Silas. Segundo a história, tem Timóteo e tem Lucas. Por que eles não vão? Porque para eles que era o judeu, era Paulo e... Aqui vai acontecer, se você breve, aqui vai acontecer o que dificilmente alguém faria. Eles estão presos dentro do cárcere interior. E aqui é interessante, abre aspas, porque a vontade do diabo não é tocar na carne de ninguém. A vontade do diabo é tocar na alma. Tem gente que está no culto aqui, mas está quebrado por dentro. Aí Deus está dizendo, te conheço. Você sorri por fora, mas está quebrada por dentro. Aí Deus marcou esta madrugada para dizer, eu vou tocar onde médico não toca. Eu vou curar onde homem não pode curar. Alguém está até de mão estendida. Por quê? É por isso que a cantora disse, entoou e frisou no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Por quê? Porque Davi chega no culto como esse, ele chega no culto não é para pedir, ele chega no culto para oferecer. Já tem gente de mão estendida. Levante as mãos, porque isso aqui é Bíblia para quem tem glória para dar. Pastor Robenilson, oi, eu não gosto de levantar as minhas mãos porque eu não conheço Bíblia. Em Êxodo 17, versículo 11, enquanto Moisés está de mão estendida, lá embaixo o povo está ganhando uma peleja. Alguém pegou. Enquanto você está de mão estendida aqui, a obra do diabo está caindo por terra. Alguém está de pé. O Deus está jogando por terra todo o laço do diabo. Alguém tem glória para dar? Quem é que pode? Aquela pombagira vai sair de lá. Aquela porta vai... Abre a boca de glória para dar. É isso que é um culto a Deus. Não é chegar num culto e louvar de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Lança eles num cárcere interior.
Segurança máxima. O diabo está dizendo, eu não vou tocar na carne, eu quero tocar na alma. É por isso que Jesus disse em Lucas 11:40, loucos são os que fazem o seu exterior e não faz o seu interior. O que mais matou no mundo hoje, meu amigo pastor Rogério, é Deus de mata, não foi Covid. O que mais matou no mundo é Deus de mata e a depressão. Lutas enfrentadas nos nossos interiores. Alguém chega num culto como esse, vem para o culto, mas não cultua. Porque está à base de medicamento. Aí o diabo tem gente que está aqui, que pula, roda, sapateia, mas não consegue ter uma vida de comunhão. O diabo está dizendo, não vou aprisionar você por fora, mas eu vou aprisionar você por quê? Porque o verdadeiro louvor não é que sai de fora para dentro, mas é o que sai de dentro. Por quê, pastor? Porque o verdadeiro avivamento não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Quando ele disse lança no interior, está dizendo aprisiona a alma. Só que o texto diz que por volta da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas, alguém está pegando? Vamos lá. Eu vou correr aqui hoje. Quem é que tem barulho de glória para dar? Enquanto você está de mão estendida, eu estou escutando um barulho de corrente se quebrando aqui hoje. Abre a boca de glória que está dando vontade de correr. Eu estou escutando um barulho de glória a Deus aqui. Se prepara que a porta que não se abriu em 2025, 2026, a porta vai se escancarar. Alguém está de pé, abre a boca, alguém está na praia, alguém tem glória para dar. Se escandalize comigo não, tá? Escandalize comigo não. Eu sei que a gente tem maturidade para ouvir isso, minha bispa. Baiano que sou, como diz da gema. Carioca que fui, paulista que estou. Que esse pastor vai entender a junção, irmão. E na Bahia eu servia o diabo. Eu tocava de 7 a 10, 15 dias direto sem dormir pro diabo. Eu imagino Deus pensando, se você pro diabo tá fazendo tudo isso, imagine quando eu te pegar. Aí o pai me pega, me dá um banho de sangue, me coloca entre príncipes e princesas. Tu acha que eu vou chegar no culto como esse e eu vou ficar de boca calada? Ah, irmão, se tu não quer correr, eu corro. Se tu não quiser dar glória, eu dou. Alguém tem aleluia para dar? Quem é que pode ir? Abre a boca de glória, eu vou correr aqui hoje. Alguém tem barulho de glória para dar? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Você nunca se perguntou, não? Por que o contexto começa dizendo com oração? Porque aqui a liturgia do culto é dividida em 4 partes. Primeiro, oração. E oração para Deus é petição. Mateus capítulo 7, versículo 8. Todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate. Eu estou escutando um barulho de língua estranha. Eu estou escutando um barulho de língua estranha. O que é que vai acontecer aqui é o culto. Por que não podia ser um ora e o outro adora? Porque Deus nunca vai quebrar princípio. O culto não se começa orando. Ou melhor, o culto não se começa cantando. O culto se começa... Alguém disse, e aí Paulo, bora fazer um culto aqui. Como, Paulo, estamos presos no exterior, mas o nosso interior está livre. As nossas mãos podem estar até amarradas, mas a nossa alma está livre para adorar. Enquanto um ora, o outro adora. E a única coisa, minha irmã, que move o trono de Deus é a adoração. Se você for ler Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 2, tem 7 anciões. Quantos anciões? 7. Vamos lá para ninguém dormir. Quantos anciões? 7. E o texto diz que veio outro anjo. Peraí, irmão. Me permita aqui, evangelista. Vem cá, filho, que eu vou te usar no bom sentido aqui. Vem cá. Vem cá. Senta aqui para mim, por favor. Vamos lá. Se tem 7 anciões
em volta de quem está voando aqui, não pega isso, em volta de Deus. E veio outro anjo, de onde é que ele está vindo? De Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você quiser falar com o Pai, entra dentro do teu quarto e feche a sua porta. Se você for ler o texto em casa, porque não dá tempo, Apocalipse 8, a partir do versículo 2. E veio outro anjo trazendo com ele, meu pastor, um incensário que continha oração. De quem? Do pastor Rogério, da bispa, de João, de Maria. Naquele período que você está dentro de casa dizendo, Senhor, eu não aguento mais. A luta está grande, eu vou parar. 2025 foi um ano de tristeza. Aí Deus diz, anjo, desce lá e colhe a oração da minha igreja. E o texto diz que o anjo vem trazendo com ele o incensário e colocou diante do altar que estava na frente de Deus. Ah, não pegou não, vamos lá. É quando você está orando dentro de casa e o anjo vai lá, colhe a tua oração, já tem glória, vamos lá. O anjo colhe a tua oração, vou repetir até você adorar a ele. O anjo colhe a oração e vem levando até o altar de Deus. E o texto diz, e ouve depois vozes, relâmpagos, trovões e terremoto, irmão. Enquanto você está adorando a Deus, Ele manda o terremoto ao teu favor. Alguém tem glória para dar? Quem é que pode ir? Levante as mãos para receber, que eu vou liberar para quem tem glória. Deus está dizendo esta noite, porta se abrirá como nunca se abriu para a tua vida. Já tem gente de pé. Milagre vai acontecer como nunca aconteceu. Paulo e Silas oravam e cantavam. E os outros presos e o texto diz que de repente, já estou encerrando, vamos lá, irmão, quantas portas se abrem? Quantas portas se abrem? Tem quantos crentes presos? Você nunca se perguntou, não, por que todas as portas se abriu? A gente está falando de prisão. Segurança máxima. E a Bíblia diz que todas as portas se abriram e ninguém fugiu. Eu fui orar e perguntar, Senhor, peraí, se tem 2 crentes presos, por que todas as portas se abrem? O interessante disso é, ninguém foge. Aí Deus me levou para João capítulo 6. Ele está fazendo um culto essencial. Depois que ele faz o espiritual, ele vai fazer o social. Quando ele termina de pregar, ele diz, o que é que tem para dar ao povo aí? Alguém disse, André, não tem nada. Como é que não tem nada? Tu é obreiro, não tem nada não, mas tem um menino aí. Qual é o nome dele? Não sei. Onde é que ele mora também? Não sei. Eu sei o que ele tem para dar ao povo que ninguém tem. Porque isso aqui aponta para uma nova geração. Pessoas que você não sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe o endereço, pegou, bispa. Mas Deus tem usado de uma forma diferenciada. Levante as mãos, porque Deus não está à procura de nome, Deus não está à procura de endereço, Ele está à procura de pessoas que estejam dispostas a ser usadas por Ele. Alguém tem barulho de glória para dar? Quem é que pode? Deus vai levar você em lugares para que o nome dEle seja glorificado. Posso lhe convidar, Bispo Diego, por favor, vem cá para mim. Já estou me encerrando. Vem cá, filho, me ajuda aqui. Cadê a banda? Vem cá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e os outros presos escutavam. E de repente, todas as portas se abriu. Levante as mãos em posição de receber. Se preocupa não se uma porta fechou. Ele não vai abrir uma nem duas. Ele vai abrir várias portas para que o nome dele seja glorificado.
Já tem gente de pé, levante as mãos para receber. 2026 é um ano que portas se abrirá para a glória do nome dele na sua vida. Alguém pegou? Aonde você não teve acesso em 2025, 2026, o milagre vai acontecer. Fica de pé para adorar, quem é que pode? Faz barulho de glória a ele. Segura na mão do teu irmão, por favor, segura na mão dele. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu gosto de fazer porque eu gosto de confrontar. Tem gente que não gosta. Se tu não gosta, está no lugar errado. Aqui é culto de comunhão. Aqui é culto de comunhão. Pegou na mão dele e diga: Deus te trouxe hoje. Ah, não. Diga: Deus te trouxe hoje. Só para te dizer que não é uma porta só que vai abrir. São todas as portas. Eu estou ouvindo alguém que crê. Eu estou ouvindo alguém que crê. Deus vai levantar desse lugar pastores. Deus vai levantar nesse lugar evangelistas. Deus vai levantar nesse lugar de missionária. Alguém tem glória para dar? Quem é que pode ir? Alguém tem barulho de glória para dar? Quem é que pode? Dá um minuto de glória para ele. Levante as mãos para adorar. Sabe o que é que eu imagino? Sabe o que é que eu imagino? Paulo e Silas presos. Eu já pensei dizendo, Paulo dizendo: Silas, canta aí. Canta aí, Silas. Como cantar, Paulo? Fomos açoitados a noite toda. Paulo diz: canta, Silas. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Levante as mãos para cantar a ele. Quem está aqui? Vamos lá, vamos lá. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Coloca azeite aí, vaso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Aonde? Nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome. Tens um nome, canta, igreja. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Alguém tem mão estendida para adorar a ele aí? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Porta se abrirá. Como eu amo seu nome. Tens um nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta. Quem é que tem glória para dar a ele aí? Levante as mãos para adorar. Quem é que pode? Aleluia!
Toda muralha vai cair por terra hoje. Adore a Ele. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta. E esse eu sou. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta. Eu escuto o barulho de língua estranha. Eu escuto o barulho de língua estranha. Me escuta. Conta-se um testemunho vivido, e estou no meu tempo. De um jovem de 13 a 14 anos de idade, oriunda do Rio de Janeiro. Se envolveu em um relacionamento. E o namorado dela era o responsável na facção no Rio. Quem sabe da facção qual é? Ela andava com pistola na cintura e fuzil nas costas, subindo e descendo no morro, bispa. E toda tarde Deus usava uma senhorinha, cabelinho branco, para pregar para ela, avó dela, assembleana. A senhorinha subiu o morro com dificuldade e pregava para ela. Um dia Deus se revelou para aquela senhorinha e disse: não pregue mais para ela, só suba e entregue o recado. A senhorinha subiu no morro com dificuldade, entregou o recado e desceu. Aquela jovem, sem entender nada, começou a questionar: como é que a crente não vai mais orar por mim? Minha avó. Passou-se 2 dias. Quantos dias? Quantos dias? Deus usou o irmão dela, crente. Deu um sonho para ele. Nesse sonho ele via a chuva de bala sobre ela. Foi até ela e entregou o recado. Passou-se 1 dia após. A amiga dela chamou ela para ir para o baile funk. Ela falou: não posso. A amiga perguntou por quê. Ela detalhou a revelação que ela tinha recebido naquela noite. Olha o que o diabo faz. A amiga perguntou: nesse sonho alguma bala pegava em você? Ela disse: não. Então bora pro baile funk. Ela foi pro baile funk. Só que tinha um grande e pequeno detalhe. Ela tinha terminado o relacionamento com o namorado e estava preso. E a ordem dele foi essa: onde vocês acharem ela, arranca a cabeça dela de fuzil. Quando ela estava no baile funk, a facção entrou. Quando ela viu, não dava mais tempo. Pegaram ela, amarraram as mãos e as pernas dela e mais 6 naquela noite. Colocaram os 7 deitados no meio da praça, em Parada Lúcia, no Rio de Janeiro. Vem matando um por um, e naquela noite o primo dela morreu. Quando chegou nela: fique de joelho, porque a ordem é para arrancar a tua cabeça de fuzil. Ela ficou de joelho. Quando colocou o fuzil na cabeça dela, para a glória de Deus, não saía uma bala. Vamos lá, vamos lá. Disse o traficante: tu é tão ruim que nem para morrer presta, troca de arma. Pegou a pistola. Quando pegou a pistola e colocou na cabeça dela, tinha um maior detalhe ainda: a mãe do traficante era crente de oração. Ela entregou para ele que naquela noite ele ia ter um encontro com Deus. Ele lembrou disso. Quando ele colocou a pistola na cabeça dela e começou a dar 2 passos para trás, o amigo perguntou: você está andando para trás por quê? Ele falou: porque a minha mãe é dirigente em ciclo de oração. Enquanto eu coloco a pistola na cabeça dela, eu estou vendo atrás dela um homem de branco com a espada desembanhada. E ele está dizendo: não toque nela, porque ela vai ser um instrumento nas minhas mãos. Levante as suas mãos. O diabo não tem poder de tocar na tua casa. Eu estou escutando um barulho de glória a Deus aqui. O diabo não tem poder de tocar na tua família. O diabo não tem poder de tocar no teu casamento. O diabo não tem poder de tocar na tua empresa. Eu estou escutando um barulho de glória a Deus aqui. O diabo não tem poder de tocar na tua saúde. Ela vai a calabaçúria. Ela manchuia o calabando na banaia. Ela bacanchuia séria. Pastor, encerro, já estou no meu horário. E o que aconteceu com aquela jovem, pastor? Se converteu, meu amigo pastor Rogério. É crente. Você vai dar agora com gosto agora. E é minha esposa para a glória do nome de Jesus. Se é para Jesus, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Vai. E esse é o som. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta. O carpinteiro bateu na porta.
leva as mãos assim. Pastor, Deus mandou você profetizar, não, mas você vai com toda a autoridade. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz: crede no Senhor teu Deus e será seguro. E crede nos seus profetas e prosperareis. 2026. Você vai ter o acesso que em 2025 você não teve. A porta que vai se abrir em 2026 é que não se abriu em 2025. Quer pegar? Eu não sei de onde é que vai chegar, mas Deus vai levar você em lugares que você nem imagina, para que o nome dele seja glorificado. Nessa afiação eu encerro e convido a liderança. Eu tenho um projeto que faço, eu tiro pessoas da rua e levo para o centro de recuperação. E esse ano eu faço um Natal solidário. Quem tem meu Instagram, que ninguém tem aqui, mas se você entrar no meu Instagram, Santos Robinson, você vai ver esse trabalho que faço. Eu pego pessoas da rua e levo para o centro de recuperação. E eu ganhei agora roupa, muitas roupas, eu preciso levar para lá. Eu trouxe um material ali embaixo, que é bolo, bolo. Aí empinha, fubá de crente, coisa de crente. Pastor, não vou comer o bolo porque o bolo engorda. Engorda não, irmão, para com isso, o bolo não engorda. Tá? Mas não é pelo bolo, é pela causa. Se você sentir Deus em nossa vida e quer abraçar essa causa, me ajude. Não deixa eu levar o bolo, não. Eu preciso levar esse material para o pessoal. Eu preciso levar a cesta básica, kit higiênico. Eu preciso da sua ajuda. Você passa ali embaixo: pastor, não vou levar nada, mas eu quero te ajudar. Faz o que Deus colocar no seu coração. Mas me ajuda em nome de Jesus. Amém? Receba a sua liderança aplaudindo bem forte ao nome de Jesus.